Então, olá pessoal, de volta. Na aula de hoje nós vamos ver construção de relacionamentos. Vamos dar continuidade ao que nós vimos na aula anterior. Então, como nós já importamos as tabelas, agora nós vamos precisar construir o relacionamento entre elas. Por que isso é preciso? Aqui tem um diagrama de relacionamento. A nossa tabela principal, a ficha financeira, ela tem a maioria das informações que nós precisamos, mas não todas. Por exemplo, se eu quiser montar um visual, uma planilha, um gráfico, onde eu tenho as informações dos valores recebidos pelo funcionário, eu vou usar boa parte dos campos da ficha financeira. Mas, por exemplo, eu não tenho o nome do funcionário e nem a descrição do cargo que ele ocupa. Então, onde estão essas informações? Estão na tabela de funcionários, onde eu tenho o nome, e também a descrição do cargo na tabela de cargos. Então eu preciso fazer com que essas outras duas tabelas conversem com a tabela da ficha financeira. E se eu quiser agrupar os valores por setor, eu não tenho nenhum campo aqui na tabela ficha financeira que me traga o nome do setor, nem o código do setor. Onde eu tenho essas informações? Na tabela de setores e na tabela de funcionários. Então eu preciso criar relações entre essas tabelas de forma que elas se conversem e me permita usar campos que contenham unicamente em cada uma delas, mas que quando elas estiverem relacionadas vão me permitir desenvolver um relatório, um gráfico mais completo. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Nós temos duas opções para fazer isso. Por esse diagrama aqui na parte esquerda do menu do Power BI, aqui é a área de trabalho que a gente já conhece. Aqui embaixo eu tenho uma área onde eu posso visualizar minhas fontes de dados em formato de tabela e a parte de relacionamento. Eu posso construir as relações por aqui de forma visual ou posso vir aqui em gerenciar relações e criar novas relações. E aí tanto faz qual dos mecanismos que você vai usar. Ele existe uma opção de detecção automática, mas ela nem sempre consegue detectar as relações corretamente. Precisaria que os nossos dados estivessem modelados de maneira a facilitar esse reconhecimento. Por exemplo, se eu clicar aqui em detecção automática com a nossa tabela teste, ele encontrou um relacionamento. Ó, a ficha financeira matrícula com a tabela funcionários matrícula, ok. Como o nome está escrito corretinho, ele conseguiu identificar que existe uma relação entre essas duas tabelas através desse campo matrícula. Mas no caso dos cargos e do funcionário, ele não identificou, embora a grafia esteja parecida, mas note que na do funcionário está tudo em maiúsculo e na de cargos a palavra cargo está em minúsculo, então ele não consegue detectar. Então a gente vai ter que fazer isso manualmente. Então eu venho aqui em novo, escolho a minha tabela de origem, no caso cargos, o campo que vai servir de chave primária para identificar o campo na outra tabela e escolho a segunda tabela, no caso funcionários, e escolho o campo relativo à chave primária da tabela anterior. Pronto, está relacionado. Agora vamos fazer a mesma coisa entre setores e funcionários. Muito bem, então eu já tenho a relação da ficha financeira com funcionário, do funcionário com setores, dos funcionários com os cargos. Então agora nós vamos fazer um outro relacionamento da ficha financeira com a tabela de eventos, para eu ter a descrição dos eventos. Então mais uma vez, dessa vez vamos fazer aqui pelo diagrama. Eu vou vir aqui em código do evento, arrastar até a tabela de eventos, código evento. Então ele vai criar a relação. Se a gente quiser conferir se ele entendeu qual era a relação correta, a gente pode clicar em gerenciar relações e verificar se ele fez a relação correta. Ficha financeira, código evento, eventos, código eventos.
Muito bem, então estão criadas as relações. A partir de agora a gente já vai conseguir criar um relatório, um visual gráfico, um indicador, pegando as informações da tabela de ficha financeira e utilizando outras informações das demais tabelas. Na próxima aula a gente vai começar a modelar mesmo o nosso painel de acordo com essas relações que nós estabelecemos. Então, um abraço e até lá!